Impotência sexual tem cura? Eu digo sempre aos meus pacientes e meus clientes que tem tratamento, tem solução. Tem tratamento para 100% dos casos, não para 99%, para 100% dos casos. Então, nenhum homem do planeta precisa continuar sofrendo com uma disfunção erétil, com uma impotência sexual e não tendo relações sexuais, se não quiser continuar sofrendo. Antes de a gente começar a conversar aqui, eu quero só te explicar. Parabéns pela sua atitude. Por quê? Porque a grande maioria dos homens fica aqui, na base desse triângulo. Você está aqui. Grave essa posição, você já vai entender. A maioria dos homens fica aqui, sofrendo. Vai para uma relação sexual com medo, vai com ansiedade. Durante o dia já se preocupa se vai conseguir ter ereção, se vai broxar ou se não vai broxar à noite. Vai para a relação com o coração já disparado, suando, com medo de falhar, preocupado se a pessoa com quem ele está saindo vai contar para as amigas se ele não conseguir ter ereção, se vai quebrar o casamento, o namoro, o noivado, a pessoa que ele tanto queria, que ele não pode perder, então ele não pode falhar, e está sempre tenso. E vai jogando a bola para frente, não busca ajuda correta, e aí fica na química, fica no remédio e não soluciona, e tem que tomar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, talvez a vida inteira, semanalmente, diariamente, ou quando vai ter relação, porque não solucionou o problema continua ali, e essa bola ele vai encontrar ali na frente. Essa é a grande base dos homens. A maioria dos homens fica aqui, jogando a bola para frente e sabe que vai encontrar de novo. Você está aqui. Ou seja, a parte mais difícil você já fez. Por isso que você está aqui. Agora é um pulo, é um salto fácil para sair do triângulo e continuar a vida sem esse fantasma que atormenta a grande maioria dos homens. Para esse salto, eu vou te ajudar. Presta atenção nesse vídeo que vai muito ser importante para você. Para tratar, solucionar a disfunção erétil, para eliminar esse fantasma aí da cabeça, precisa abordar 3 grandes blocos. Eu vou começar do terceiro para o segundo, para o primeiro, e você vai entender por quê. Presta atenção. Primeiro, antes de tudo, a pessoa com quem você está saindo, que é o bloco relacional da relação, te dá tesão? Te empolga? Te faz bem? Como é que é o cheiro dela? É agradável? É legal estar com ela? Ela te empolga? Ela te dá tesão? Ela te estimula aqui dentro? Está tudo bem? Ou vocês estão em crise, estão brigando, discutindo, separando o casamento, traição aí acontecendo, está tenso essa relação? Se estiver tenso, não for agradável, se você não encontra com ela os estímulos que te agrada, não dá para esperar que um pênis fique duro. É claro que vai comprometer também uma ereção. Se isso aqui está tudo bem, se está tudo bem, ela te agrada, te faz bem, é uma pessoa com quem você gosta, te dá tesão, você olha para essa pessoa, sente algo legal, se excita com ela, é gostoso o sexo com ela, se está tudo bem aqui, e continua acontecendo falhas de ereção, vamos para o segundo bloco. Aqui precisa ser eliminado. Se está acontecendo dificuldade de ereção aí, falhas, se está havendo uma impotência sexual, vamos eliminar o bloco das causas físicas. Tem que buscar um andrologista, que é um médico que domina essa parte física dos homens, para verificar se não tem uma doença mais grave presente, se não tem um problema com testículos, com próstata. Se você não fez uma cirurgia de próstata, por exemplo, tem que considerar tudo isso. Como é que está a parte física, as doenças? Não tem um câncer, uma doença mais grave? Ou se não tem uma doença neurológica a nível de cérebro, medula espinhal, toda a comunicação com os órgãos genitais, com o órgão genital no caso, pênis, testículos e tudo aí. Como é que está a parte hormonal? Está tudo em dia? Não é só testosterona. Vários hormônios. Está tudo bem fisicamente? Se está tudo bem fisicamente, nós vamos para o primeiro e maior grande bloco. Esse derruba a maior quantidade das ereções. Mas voltando aqui, isso precisa ser investigado com um andrologista. Por que eu te digo andrologista? Porque muitos homens, quando têm um problema físico a nível sexual, vão no urologista. O urologista até pode te ajudar, mas o urologista atende homens e mulheres. Uma companheira sua, sua irmã, amiga, vizinha, quem quer que seja,
Se tiver um problema de bexiga, se tiver uma infecção em alguma área, uma inflamação, um problema na parte urológica, ela também vai no urologista. O urologista é médico de homens e mulheres. Se você quer um médico especialista que cuida da parte masculina, sexual, fisicamente falando, é o andrologista. Assim como é a ginecologista para a mulher. Então, é ginecologista, andrologista para o homem e o urologista que atende homens e mulheres. Indico que você busque um andrologista para avaliar a parte física sua, se está tudo bem. Essas e outras questões aí, como estão. Antes de passar para a primeira e grande causa, aqui é o que derruba para mais de 90% dos homens a ereção até os 50, 55 anos de idade, ou seja, até esta idade, mais de 90% dos homens que falham é por estas causas físicas, ou seja, está tudo bem na relação, está tudo bem com a pessoa, está tudo bem fisicamente, ele fez o exame, está tudo bem fisicamente, e por que não consegue ter uma ereção de qualidade, uma rigidez como queria, um vigor a nível de ereção? Por causa dessa primeira e grande causa que eu já falo para você. Antes disso, para te ajudar a eliminar as falhas, a acabar de vez com esse fantasma aí na sua cabeça, eu vou deixar aqui abaixo no link, um link aqui na descrição do vídeo do meu treino, que é o treino do leão, com exercícios e técnicas fáceis que você pode colocar em prática para acabar com as falhas. Vamos lá, para o primeiro e grande bloco, que é das causas psicológicas emocionais. Como eu falava antes, de cada 100 homens, mais de 90 falham por estas causas aqui. Ou seja, ansiedade, medo, cobrança por desempenho, estresse, medo de falhar que acaba gerando a falha. E essas questões psicológicas, elas afetam diretamente o homem, porque ela não afeta só o sexo, afeta o trabalho. Um homem que tem dificuldade de ereção, já no trabalho ele fica preocupado com a transa que vai acontecer à noite. Um homem que está broxando, que está perdendo a ereção, ele já faz um passeio, nas férias, final de semana, já preocupado com a transa que pode acontecer. Será que ele vai conseguir? Será que eu vou ter ereção? Ou será que eu vou broxar de novo? Será que eu vou perder ereção? Com ela não posso perder ereção. E isso fica na cabeça o tempo todo girando. Dá umas pausas, mas volta, porque não foi solucionado. E isso aqui, que é a primeiro e maior grande bloco, aqui envolve as principais causas, é porque ansiedade, medo de falhar, libera na corrente sanguínea um hormônio que fecha os vasos sanguíneos, o calibre das artérias, melhor dizendo, e não deixa o sangue chegar no pênis. Emoções afetam diretamente o desempenho sexual. Se você quiser só um exemplo, os animais, quando estão, por exemplo, na selva, vamos pegar uma zebra, um macho de zebra aí. Se ele for copular com essa fêmea e ele vê o leão chegando, ele vê um bicho que tem poder chegando, ele não consegue mais copular, porque o leão se aproximou. Entenda que quando ele vê um bicho de poder chegando, ele não consegue copular. Eu digo para você, você pode ser o leão. Ou seja, você pode chegar firme, você pode chegar ereto, você pode chegar rígido como gostaria. De outras formas, um bicho com medo, um bicho com ansiedade, um bicho que está preocupado ali na selva, não consegue copular. Ele não consegue penetrar a fêmea. Assim funciona a natureza inteira. Então, um homem, quando vai para a cama, para uma relação sexual, se desses 3 blocos, esse aqui, se ele estiver com medo, com ansiedade, ou sob efeito de estresse, preocupação, medo de falhar, tende a falhar. Isso aqui se trata com psicólogos, especialistas em sexualidade. Vamos lá. Isso aqui se trata com andrologistas, com médicos, e aqui se trata com psicólogos, especialistas em sexualidade, que, caso você queira, existe a possibilidade de ir até uma clínica, fazer uma consulta, um atendimento com um terapeuta que seja especialista em sexualidade. Agora,
Se você vê que na relação está tudo bem, na parte física está tudo bem, os exames estão indicando tudo ok, não tem alterações graves, está tudo certo fisicamente, e não está conseguindo ter relações, provavelmente é por questões psicológicas e emocionais. Pense aí como é que está a sua ansiedade, o seu estresse, a cobrança por desempenho, que vai acabar falhando, porque lembre, libera um hormônio chamado adrenalina na corrente sanguínea e o sangue que estava no pênis, nessa hora ele recua. Quando ele recua, o pênis fica mole. Esse é o mecanismo que causa uma falha de ereção, sobretudo essas emoções. Se você quiser, você pode ir até uma clínica, pode falar com um terapeuta, como eu falo para você aqui. Inclusive tem também um método online, se você quiser agendar uma consulta, eu vou deixar o link aqui abaixo também para agendar uma consulta online, mas tem também o meu treino do leão, que eu digo para você, que são técnicas, exercícios aí da ciência, que eu uso na clínica todos os dias para solucionar esses problemas com os homens, e que eu coloquei todas dentro do treino do leão. São vários vídeos, você pode acessar, pegar aqui para você, e a partir de hoje já começar a fazer as técnicas, exercícios aí, e que você depois vai perceber o quanto a sua segurança aumentou, o quanto você subiu aí na sua segurança, e que isso tudo vai influenciar para começar a eliminar ansiedades, medos, preocupações de falha, e portanto o organismo começa a se ajustar e começa a ir seguro para uma relação. Portanto, melhores ereções mais rígidas, de mais qualidade e mais duradoura. Se esse vídeo te ajudou, dê um like aqui, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que a pessoa saiba exatamente aonde ela tem que atingir para eliminar as suas falhas. Fique sempre à vontade, aproveite todos os nossos vídeos, que são sempre vídeos feitos para te ajudar.